Tem um cansaço que é muito específico, que é quando você olha pra sua vida e pensa: "Eu até tô fazendo as coisas certas, mas por que eu sinto que eu não tô vivendo do meu jeito?" Ou "Por que eu tô tão desconectada das coisas, da vida?" E aí você tenta ajustar uma coisa ali, outra ali, tenta organizar a tua rotina, mudar algum hábito, impor alguns limites. Só que no fundo, tem uma pergunta mais profunda por trás disso tudo, e que pouca gente para pra se fazer com calma. Que, quem é que foi que nos ensinou que o ritmo que a gente vive hoje é o normal? Porque muitas vezes o que pesa não é exatamente o que você está fazendo, mas é o ritmo interno a partir do qual você está vivendo. E nesse episódio eu quero conversar exatamente sobre isso, sobre o ritmo que a gente aprendeu a seguir e como começar a voltar para o próprio ritmo, de um jeito possível e real. Oi, eu estou Tu Souza e você está ouvindo o podcast No Seu Ritmo, um espaço para a gente atravessar a vida moderna, honrando a nossa verdade interna. Quando eu falo de ritmo, eu não estou falando de velocidade, eu estou falando de um lugar interno que é como a gente se organiza na vida, como a gente toma as decisões, as cobranças que cultivamos, a forma que a gente descansa, como a gente faz as nossas escolhas no dia a dia e como isso vai moldando a nossa rotina e, consequentemente, a nossa vida. Só que muitas vezes a gente não está escolhendo isso conscientemente, a gente apenas aprendeu. Aprendeu através do ambiente que a gente cresceu, das pessoas que nos educaram ou com quem passamos a maior parte do tempo. Os exemplos que a gente foi vendo, que foram repetindo, que é o que o Dom Miguel Ruiz chama de domesticação, tudo aquilo que a gente aprendeu a partir de um outro ser humano. E assim, né, gente, na maioria das vezes quem nos ensinou também não teve tempo, escolha e nem consciência para questionar isso, só foi passando adiante o que também tinha aprendido. Aquela história lá do peixe que cortava na panela, de geração em geração, e até que o marido perguntou: "Mas por que você corta?" "Eu aprendi assim." Mas eu vou perguntar pra minha mãe: "Mãe, por que que você corta?" "Ah, eu aprendi assim." Então eu vou perguntar pra minha avó: "Vó, por que que você corta?" Porque naquela época a panela não cabia o peixe inteiro. Então, a gente vai aprendendo umas coisas, mas não se questiona o porquê delas. E assim a vida no automático segue acontecendo, porque não foi visto com clareza de um lugar mais elevado da nossa consciência. E isso é onde vem a importância de olhar para uma camada mais importante, que é o nosso corpo. O nosso amado e sábio corpo, que vai vivendo, aprendendo e gravando internamente muito antes da mente conseguir explicar qualquer coisa. Pensa comigo, se você cresceu num ambiente em que precisava estar sempre alerta, se adaptar rápido, dar conta de tudo, não incomodar, evitar conflitos, ou como aconteceu comigo. Eh, Desde cedo eu precisei curar feridas de abandono, de rejeição, e às vezes ainda me pego voltando e curando isso, porque tudo acontece em ciclos, né. O corpo vai aprendendo que esse trauma, essas informações é a única forma de sobrevivência. Ele se acostuma, e esse aprendizado vai moldando o nosso sistema nervoso e a nossa forma de estar e agir na vida. Então esse corpo, moldado por todos os acontecimentos, por como a vida moderna está hoje, começa a funcionar como se tivesse sempre atrasado, como se tivesse devendo algo para a rotina, para a lista, para o outro, sempre pensando no depois, no que eu vou fazer depois. Algo que eu vejo muitos dos meus alunos, e eu falo: "Agora deixa tudo da porta para fora." Mesmo, né, quando tudo aquilo já passou, aqueles traumas, aqueles acontecimentos, o corpo ainda acha e reage como se estivesse lá, que é uma coisa que eu amo nos ensinamentos. Eu aprendi isso com o Joe Dispenza e o Gabor Maté. Porque é essa ideia de que o corpo não sabe distinguir o passado e o presente quando o sistema nervoso não está regulado. Ele responde àquele padrão que ele aprendeu. Então você pode estar num momento de vida completamente diferente, mais segura, mais consciente, mais estruturada, mas o ritmo interno continua sendo aquele aprendido lá atrás. E eu queria te convidar para observar uma coisa agora enquanto você me escuta.
Percebe como tá o seu corpo nesse momento. Se ele tá relaxado, tá em alerta, se o que você tá fazendo ao mesmo tempo em que você me ouve, se você tá presente com o que você tá fazendo, conectada com onde tá o seu pé, onde está o seu momento, se a tua respiração tá profunda ou curtinha. E só de trazer essa sensação para o corpo agora, a gente já começa a perceber uma coisa muito importante, que o ritmo da vida ele não começa na nossa agenda, no to-do list, começa no corpo. Só que no dia a dia quase nunca existe espaço pra gente fazer uma pausa assim. Então a gente vai vivendo no automático, tentando acompanhar o ritmo que o corpo aprendeu lá atrás, em vez de escutá-lo. E aos poucos a gente começa a se identificar com esse ritmo. Ele é quem eu sou, é assim que eu vivo. Quando na verdade foi só a forma que o corpo aprendeu e encontrou de se proteger. E isso é muito profundo. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de brigar com você mesma internamente, né? Você para de achar que é falta de disciplina, que é falta de organização, e começa a perceber que esse ritmo que você vem sustentando hoje não seja de fato o seu. Ele só foi aprendido e condicionado. E para nós mulheres, isso se mistura ainda mais com os nossos ciclos, porque o corpo feminino não funciona do mesmo jeito todos os dias. A gente tem fase de mais energia, fase de recolhimento, a gente tem os movimentos internos que vão mudando ao longo do mês conforme nossos hormônios se reorganizam. E o ritmo que a gente aprendeu a seguir, que a gente foi condicionada mais uma vez, ele é linear. Porque a gente vive em um mundo que cultivou essa visão do lado masculino com um ciclo de 24 horas. Então, normalmente a gente já vive com uma pressão invisível de um ritmo que pede constância igual, o mesmo rendimento sempre, a mesma disposição todos os dias, só que isso é insalubre para nossa saúde física e mental. Porque o que acontece? A mulher começa a brigar com o próprio corpo mais uma vez, achando que o problema é ela não conseguir fazer as coisas, ela tá cansada, só que é falta de escuta. Eu já vivi muito isso quando eu não conhecia os meus ciclos. Eu queria apenas me encaixar no que era visto do lado de fora, mas ao aprender a ouvir o interno, a entender que a mulher, ela não tá nesse lugar de erro, e sim nesse lugar de inteligência corporal, que respeita o ritmo e ciclos de uma forma verdadeira. Isso foi mudando a minha visão ao longo de me encontrar no meu próprio ritmo, sair desse ritmo externo da vida, das cobranças externas e começar a entender um pouco mais onde eu estou e como eu estou. Então, se esse episódio tá abrindo clareza aí dentro, eu quero trazer isso para um lugar bem simples e bem prático, para você começar a aplicar na sua rotina. A primeira coisa que eu quero trazer para te ajudar a encontrar o seu ritmo é voltar para o seu corpo antes de voltar para sua agenda. Especialmente no meio da correria, que é quando isso faz mais diferença. Então, em algum momento do seu dia, pare e se pergunta como eu tô agora, como a gente fez. Observa se você tá com pressa, com clareza, com tensão no corpo. E depois uma pergunta que muda muita coisa é: o que o meu corpo tá pedindo hoje? Ele tá pedindo expansão? Tá pedindo recolhimento? Tá pedindo um banho mais demorado? Porque às vezes é tudo que a gente precisa, aquele banho de lavar o cabelo, de restaurar a alma, né? E quando você inclui o corpo na tua decisão, o teu ritmo já começa a se organizar, porque tudo começa no corpo. E é um ajuste pequeno, 10% de consciência num dia que estava 90% no automático. Isso já muda a tua sensação interna. E outra coisa que mudou bastante no meu ritmo foi trocar o critério das decisões. Porque a gente costuma decidir a partir da urgência, da expectativa, do medo ou de desapontar. Então, quando surge uma escolha grande ou pequena, eu comecei a me perguntar: isso me expande ou me contrai? E eu espero o meu corpo responder. Se é algo que vai me expandir, me alinhar, eu sinto um relaxamento, meus ombros descem e eu me sinto em paz. Agora, se é algo que vai me estagnar, me tirar do meu
eixo, e principalmente do meu caminho, meu corpo se contrai na hora, vem uma tensão, vem medo. Tomar esse critério da decisão ajuda em muita coisa, porque às vezes não é porque apareceu uma oportunidade super legal, só que na verdade ela é legal, mas ela não tá alinhada com quem você é, sabe. Então não faz sentido às vezes seguir aquilo. E aí você vai percebendo o que que começa a merecer o seu sim e o seu não. Você muda o critério da decisão e deixa o corpo responder, porque o corpo sempre sabe muito mais que a mente. E uma última coisa que eu acho muito importante de observar é quando você acelera, porque nem sempre o problema é a energia, às vezes é o contexto externo mesmo. Às vezes você sente tudo na máxima urgência e pressa quando alguém, como seu chefe, por exemplo, cria uma pressão para tal tarefa, ou quando alguém tá ali te observando, você tá fazendo alguma coisa e alguém fica te observando. Essas coisas acontecem na vida, o ponto é perceber esses momentos para não se confundir com eles. Então, quando você entende que a aceleração ela vem do contexto externo e não de quem você é, fica mais fácil criar um pequeno espaço interno e se reorganizar por dentro, sabe? Quando eu percebo que a urgência tá lá fora, tá na vida moderna e não aqui dentro, eu não vou me acelerar pra me adaptar àquilo. Claro que tem momentos que pedem pressa da gente, se a gente tá atrasado ou alguma coisa, mas é não deixar aquilo me afetar internamente, eu crio uma separação. E existem outras coisas que ajudam também, como fazer as coisas de um lugar de intenção, se perguntando assim: "Qual que é a energia que eu quero colocar nisso? O que que eu quero sentir aqui?". Outro que eu amo é criar microlimites na minha rotina. Então, eu até falei no episódio anterior de ter um horário fixo pra desacelerar à noite. E também de usar o Opal pra ficar mais off das redes sociais. São microlimites que todo dia eu vou, não. Até aqui deu, agora eu vou me organizar pra dormir. Tudo isso vai devolvendo o ritmo aos poucos. Esse ritmo interno ele volta quando você para de correr contra a vida e começa a caminhar com ela e principalmente com o teu interno. E antes de encerrar, eu queria te lembrar uma coisa muito importante. Que o ritmo que você aprendeu até agora, ele teve uma função. Ele te ajudou a se adaptar, a atravessar fases, a se dar conta da vida como ela era possível naquele momento, te fortaleceu. E não existe nada de errado por você ter vivido assim até aqui. Só que chega um ponto da vida em que sobreviver já não é mais o suficiente. Um ponto que o corpo começa a pedir mais verdade, mais consciência, a alma busca evolução. E voltar para o seu ritmo é soltar essas camadas de pressa, de comparação, de cobranças externas, permitir que o teu corpo volte a ser ouvido mais do que a sua mente. E se esse episódio tocou algo aí dentro, me conta nos comentários. Principalmente me conta qual um ritmo que você aprendeu a seguir que hoje já não faz mais sentido sustentar. Ou qual ritmo você está tentando tirar da sua vida para você caminhar com esse ritmo que é só seu, que é de verdade interna tua. Eu amo ler o que vocês compartilham e isso faz com que eu não me sinta sozinha aqui também falando com as paredes, aqui no meu estúdio. E compartilha esse episódio também com alguém que você sabe que tá seguindo a manada, tentando se ajustar num ritmo que não é dela. Segue o podcast, deixa sua avaliação, isso ajuda muito esse espaço a continuar existindo e chegando em mais mulheres. Eu te agradeço muito por estar aqui comigo e também quero te lembrar: caminhar no seu próprio ritmo num mundo que está constantemente te acelerando é o seu superpoder. Até o próximo episódio, no seu ritmo, com Tu Souza.